Olá, galerinha, tudo certo? Estamos de novo aí nós, né, ao vivo e a cores, em carne e osso, no nosso canal Crescendo em Sabedoria e Graça. Bom, como prometido, a ideia é falar sobre o Espírito Santo, né? Não em quem ele é propriamente dito, mas como ele age, né? O que significa a plenitude do Espírito Santo ou o batismo com o Espírito Santo, né? Então, a ideia do nosso estudo a partir de hoje é ter esses encontros que vão dar norte para algumas coisas, né? Então, eu gostaria de começar dizendo o seguinte, olha, nós vamos estudar basicamente, eu tinha comentado em 5, mas serão 6, tá? Porque tem uma coisa que eu achei muito importante e talvez vai englobar bem certinho aí nas nossas ideias, tá? Então, a primeira coisa é a distinção, a gente precisa fazer distinção, ou melhor, encontrar uma diferença entre plenitude e batismo com o Espírito Santo, né? Quando o batismo com o Espírito Santo acontece, quando e o que é e quando acontece essa tal de plenitude, né? Qual é a necessidade da plenitude do Espírito, né? Como é que eu consigo essa plenitude, certo? Como é que é o agir como é que é o agir de Deus, ou melhor, como é que é o agir do Espírito Santo quando o crente se converte? Como é que é o agir do Espírito Santo depois que o crente se converte, no decorrer da sua vida? Quais são as evidências que a pessoa tem uma vida na plenitude do Espírito Santo de Deus? E para finalizar, a nossa sexta assunto, eu quero fazer uma parada na ideia de dons e talentos, né? A referência, quais são os principais dons do Espírito Santo e qual é a nomenclatura deles, né? Bom, hoje para nós começarmos, né? Eu gostaria que a gente pudesse desenvolver um pouquinho da ideia, né? Desse ser pessoal que é o Espírito Santo, tá? Por que ele é um ser pessoal, tá? Porque a Bíblia vai dar informações sobre o Espírito Santo como uma consciência moral, né? Como inteligência, né? Vai dizer que ele tem uma consciência de quem ele realmente é, né? A Bíblia vai declarar que ele fala, que ele ensina, que ele convence, né? Que ele guia, que ele dirige a obra missionária, que ele constitui pastores nas igrejas, né? Que ele distribui os dons, ok? Então, o Espírito Santo ele é pessoal, ele é uma pessoa, porque ele se comporta como uma pessoa. Inclusive, a Bíblia vai mencionar que algumas pessoas mentiram para o Espírito Santo, ou podem blasfemar contra o Espírito Santo, né? Ou até mesmo podem entristecer o Espírito Santo ou apagar, né? Insultar, entristecer, blasfemar contra ele, né? O Espírito Santo ele tem uma contínua obra na redenção do homem, tá? Então ele é participante dessa obra e ele tem uma continuidade nessa obra, ok? Essa obra começa, então, essa redenção começa lá com Jesus Cristo na cruz, né? E ela tem uma continuidade com o Espírito Santo. Como ele é um ser pessoal, eu preciso compartilhar com você uma coisa que está escrita em Amós, capítulo 3, versículo 3. Tá? Confere lá para ver se eu não estou enrolando, né? Lá vai dizer assim, por acaso duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Entendeu? Se o Espírito Santo é uma pessoa, ele é pessoal, ele é um ser pessoal, assim como Cristo, ele quer andar comigo, são duas pessoas. E essas duas pessoas, para andarem juntas, elas precisam estar de acordo, né? De acordo com quem? Com a minha vontade ou com a vontade dele? De acordo com as minhas diretrizes ou com as diretrizes dele? Entende? Então, para que você possamos andar com o Espírito Santo de Deus,
É necessário que haja acordo entre nós e o Espírito Santo de Deus. Entende? Então, o apóstolo Paulo em Gálatas vai dizer só, olha só, precisamos andar pelo Espírito. Né? Então ele está dizendo, olha, a gente é uma necessidade, a gente precisa, né? A gente precisa andar. Né? Bom, beleza, é uma necessidade isso, ok? Mas plenitude do Espírito Santo, batismo. Bom, batismo com o Espírito Santo, tá? O batismo com o Espírito Santo, ele vai se dar na hora que o crente crê em Cristo Jesus, ok? O crente creu, né? Na verdade, a pessoa creu em Cristo, né? Nessa hora, ela recebe o Espírito Santo de Deus, ela é batizada com o Espírito Santo de Deus, ela é selada com o Espírito Santo de Deus. Batismo significa, ou traz a ideia, de que ele está debaixo do poder, tá? O batismo, sob, né? Então, se eu sou batizado com o Espírito Santo, então eu estou debaixo do poder do Espírito Santo. Lembra que é uma regeneração, quem é que nasce de novo? Precisa nascer do Espírito, certo? Então, é essa a ideia. Tá? Então, o batismo com o Espírito Santo, ele se dá uma vez, tá? No ato do crer e do confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E por isso ele é diferente da plenitude do Espírito Santo, tá? Por isso ele é diferente, né? Alguns não veem diferença, certo? Tem algumas linhas teológicas que não veem diferença. O que eu posso dizer é que eu estou falando mais por uma linha teológica reformada, tá? Que se originou muito mais da reforma lá do século XVI, ok? Tá? Então é mais ou menos nessa linha, tá? Então assim, a plenitude, ou alguns chamam de enchimento do Espírito Santo, é algo que deve ocorrer durante a vida do crente, né? A vida cristã. Efésios capítulo 5, versículo 18, né? Em contrapartida, o batismo é uma vez só, né? A experiência da plenitude do Espírito Santo pode e deve ser repartida ao longo da existência do crente com o mundo, tá? O que eu quero dizer com isso, né? Que ela se dá de um jeito no início e ela vai crescendo, ela vai evoluindo, né? Na maneira que o crente se aproxima ou tem cada vez mais contato com o Espírito Santo, né? A vida cheia do Espírito Santo deve ser buscada com diligência, né? Enquanto que o batismo ele não é pedido, ele é uma ideia de crer, né? Um dom de Deus a todos os que creem, né? Todos os verdadeiros crentes, eles recebem o Espírito Santo na hora que creem. E a plenitude, esse enchimento do Espírito Santo vem com o decorrer então da vida, né? Essa basicamente é a diferença, né? Então, de ser cheio do Espírito Santo e ter o batismo com o Espírito Santo. Então eu pergunto, você é batizado com o Espírito Santo? Você creu em Cristo como seu Senhor e Salvador? Então sim, você é batizado com o Espírito Santo. Você tem o selo do Espírito Santo na sua vida. Você é cheio do Espírito Santo? Não sei. A mesma palavra para designar consolador, quando a gente fala do Espírito Santo, é a mesma ideia, a mesma palavra que vai falar do consolador quando a mulher é criada lá no Éden. Tá? É a mesma palavra. De trazer consolo, ajudador, né? De prestar socorro. Uma boa ideia para a gente entender essa plenitude, né? Essa diferença de plenitude e do batismo, é que eu posso comparar a ação da mãe com a criança com a ação do Espírito Santo na vida do crente. Quando a criança é menor, é pequenininha, o Espírito Santo está lá, a mãe está lá, embora a criança não tenha desenvolvido ainda todas as coisas e não esteja apta para um relacionamento mais profundo com a mãe, né? Mas à medida que a criança vai crescendo, isso vai se desenvolvendo na criança
e ela tem então a capacidade de um relacionamento mais profundo, mais intenso com a mãe. Então, quando o crente ele se converte, ele recebe o Espírito Santo. Ele é batizado, está sobre agora o poder do Espírito Santo. À medida que o crente ele nasce de novo, ele precisa nascer de novo, então ele é um bebê. E à medida que ele é um bebê, ele ainda não tem uma consciência do agir do Espírito Santo e daquela ideia do Espírito Santo na sua vida. Tão profunda quanto aquele que já tem uma certa consciência, que já tem uma certa maturidade. E ainda assim o Espírito está lá, entende? Basicamente é nessa ideia, né? O que eu posso dizer? Essa ideia do Espírito Santo, ela tem uma... vamos dizer assim, ela tem um ministério que ele é inaugurado em Pentecostes, tá? A partir da redenção da humanidade, né? Um novo modo de vida com Deus, tá? Lembra, a gente precisa nascer de novo, ele faz parte da obra da regeneração, né? Por isso é aquela ideia, então, que eu falei com a mãe, né? Então, no tocante à redenção da humanidade, a ideia é de trazer um novo modo de vida com Deus, né? Agora, uma vida dirigida, produzida pelo Espírito Santo na unidade com Jesus Cristo, né? Essa nova vida, como a gente falou, ela começa lá na regeneração, no nascer de novo, né? E onde o crente é batizado com o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo, então ele começa a se desenvolver numa santificação progressiva. O que é uma santificação progressiva? É algo que a gente pode ver o efeito da permanência do Espírito do crente com o Espírito Santo, tá? Entende? Progressivamente, enquanto eu cresço, enquanto a criança cresce, ela consegue ter um relacionamento mais intenso e profundo com a mãe, porque há entendimento de quem a mãe é, da necessidade da mãe, entende? A ideia é que à medida que a gente vai crescendo na fé, a gente vai descobrindo toda a ideia e toda a necessidade do Espírito Santo que nós temos, nesse desenvolver da santificação. Ela é progressiva, ela é contínua, enquanto nós vivemos, nós estamos nesse processo de santificação. Aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel e justo para acabar. Que boa obra é essa, né? É a obra da santificação, de nos tornar mais parecidos com Cristo, né? Então é nesse processo de santificação que o cristão tem a oportunidade, então, de experimentar a realidade da vida cheia com o Espírito Santo, de uma vida plena no Espírito Santo, né? Experimentar o seu dom, se tornar um servo leal e dedicado ao Senhor, tá? O Espírito Santo, ele tem suas funções, e são funções sempre muito pessoais na vida de cada um, tá? Então é ele que distribui dons, é ele que separa uns para isso, outros para aquilo, né? Mas ele é atuante sempre, tá? Então eu convido você para nosso próximo encontro, né, virtual. Hoje a gente pôde conversar então um pouco sobre essa ideia do que é plenitude, do que é batismo, né? Nesse conceito de que eu preciso crescer, né, na presença ali do Espírito Santo e cada vez um relacionamento mais aprofundado com Ele, trazendo essa ideia. Então, para a gente continuar entendendo, eu convido você então para o nosso próximo encontro, tá? Onde a gente vai estar conversando sobre a necessidade da plenitude do Espírito Santo. Por que é necessário isso na vida do cristão, tá? Então, espero você no nosso próximo encontro. Fica na paz de Cristo, fica com Deus e espero que você possa desfrutar da palavra de Deus, entender
ler Efésios 5:18, Atos 2:4, Atos 4:31, 1 Coríntios 12:13, Efésios 1:13 a 14, tá? São tudo referências sobre essa plenitude, tá? Essa plenitude que nós vamos descobrir a necessidade dela no nosso próximo encontro, certo? Deus abençoe você, fica na paz de Cristo e até mais.